Então, só fazer aquela introdução breve aí para quem vai assistir no YouTube. Então, sejam bem-vindos a esse retorno aí no nosso 2 de fevereiro de 2021. Vamos continuar o nosso projeto estrutural e hoje vamos finalizar o nosso cálculo de dimensionamento de lajes, já falar um pouquinho sobre a estrutura que vai em cima das lajes e tudo. Acho que hoje a gente acaba finalizando. Vou fechar aqui. Claro que eu estou em obra, né? Claro que a obra não acabou também, não é só o ano que não acabou, a minha obra também, só se parece que não tem fim. Então, deixa o povo trabalhar lá e nós vamos tocando por aqui. Então, estamos aqui com o nosso projetinho. Então, ano passado, se bem lembro, na verdade, é claro que eu tive que assistir o vídeo no YouTube para saber o que nós estávamos fazendo, né? Então, a gente já começou a dimensionar aí as nossas lajes, né? A gente fez a nossa laje 1, a nossa laje 4, e ficou aí para a gente fechar as nossas lajes 2, 3 e 5, tá? Então, é mais ou menos o que a gente vai trabalhar hoje. Vou voltar naquela planilha lá, posso explicar ela bem tranquilinho hoje, bem com calma, cada passo lá, e já vamos mexer com essa parte da estrutura das lajes, tá? Fazendo para essas 3 lajes aí, vocês vão ver que o resto aí é bem tranquilo mesmo, tá? Para fazer todas as outras. Se der tempo ainda, vamos mexer com as vigas, se não, para quinta-feira, vamos meio que começar e já conseguir calcular já umas 2, 3 vigas aí, para já ficar tudo meio começado, para a gente já ir finalizando essa parte do estrutural, certo? Lembrando, qualquer dúvida, pergunta, sugestão, reclamação, abre o áudio aí, pode falar, tá? Não se preocupe. No mais, alguém quer dar um salve aí para alguém aí, tal, falar, legal que você tá aí vivo, hein? Nossa, vivo, sacanagem. Legal que você tá aí, né, para mais um ano. Senão, nós vamos começar. Ah, deixa eu perguntar, que eu sou curioso. Leonardo, você vai fazer faculdade do quê? Mal pergunte. Direito. Direito, muito bem. Técnico de identificações com direito. Ó, sensacional. Pelo menos você pode salvar muita gente da degola ainda. Então, Tá certo. não sei se mais alguém aí também tiver entrado e quiser falar também, ou quiser escrever no chat aí, fique à vontade. Senão os outros, quem está nas federal, vai ter que esperar um pouco mesmo, ainda não tem jeito. O pessoal tem vergonha de falar em áudio. Ah, fala sem vergonha. Digita ali, que no digitar ali também não tem problema. Então, vamos lá, pessoas. Então, vamos partir aqui, nossa laje 2. Então, lembrando que a gente está calculando as lajes como? A laje, essa laje que é a do canto, não seria a laje final. A gente está considerando aqui a medida do eixo, tá? Até o final. Então, a medida que a gente está usando é esse 2,86, certo? Esse é o vão que tem que vencer a nossa laje. Então, muito rapidamente aqui na nossa planilhinha lá, tá? Então, o que a gente tem para preencher aqui? Não muita coisa, tá? Opa, vamos lá. Então, primeira coisa, colocar o nosso vão livre, onde ele calcula aqui o nosso vão teórico, tá? Então, se eu colocar aqui, tipo, 2,80, ele vai jogar esse vão teórico 2,87. Esse vão teórico aqui, porque ele quer compensar justamente esses eixos, tá? Porque a maioria das empresas medem a parte interna da casa e tem que esticar a laje um pouco mais para o lado. Por isso que tem esse tal de vão teórico, tá? Lembrando aqui que a gente preenche também o que eram nossas cargas permanentes e acidentais. Então, também já puxei aqui que a gente tinha pego, tá? Então, a gente pegou lá da tabela, lá da NBR, a carga do telhado, que é 40 quilos por metro quadrado, e a manutenção de pessoas, né, subindo nessa laje aí, para fazer alguma manutenção, alguma coisa assim, que seria esses 1.000 quilos, tá? Por metro quadrado, 100 quilos por metro quadrado. Então, são esses valores que a gente colocou aqui, os 40 quilos e os 100 quilos, tá? Então, já fez tudo certinho. Nosso concreto, 25 MPa, pensando que vai ser um concreto usinado, tá? Tranquilinho. Esses coeficientes, deixei lá para vocês uma aula assíncrona gravada, não sei se alguém teve curiosidade ou assistiu lá. Eu dei uma explicada mais ou menos aqui no que são esses coeficientes, tá? Então, eu falei lá um pouco sobre os coeficientes de ponderação e tal. Então, esses aqui são meio que o padrão da coisa, vamos dizer assim. Então, é mais ou menos assim, fazer um resumão. Toda vez que você mexer com concreto, 40% de coeficiente, tá? Então, você
vai pegar lá, por exemplo, seu concreto, vamos falar em carga. Se a sua carga seria 100 quilos, você coloca o coeficiente de 1,4, multiplica por esse coeficiente, então a sua carga passa a ser 140 quilos, tá? Para o aço, muito menos. Para o aço é só 15%. Então, se você estiver mexendo com qualquer coisa de aço aqui, ele sempre vai estar majorado em 15%. Por quê? Porque o aço é industrial e o concreto não deixa de ser industrial, mas tem muito mais chance de dar algum erro, tá? Preciso abrir aqui, estou colocando aqui. Então, seria isso. Então, esses são os coeficientes. E aí, os outros são esses coeficientes de ponderação, que era de vento, de frio, não sei o quê, tá? Então, tá tudo já embutido aqui no meio da conta, certo? Ok. Aí, a gente já vem aqui para a parte da nossa ferragem, tal. Teoricamente, aqui eu vou tentar até tirar essa aqui, tá? Não vai ser possível, eu já vou explicar o que é cada uma aqui. E aqui na nossa malha, também não vai dar para usar a menor. Então, vamos parar aqui e vamos ver aqui primeiro. Bom, primeira coisa, vou olhar aqui nesse lado aqui, que é o lado da tabela. Vou tentar dar um zoom aqui. Aí. Então, se vocês olharem tudo isso aqui, claro que isso aqui, nem se tivesse tempo a gente poderia ver tudo isso aqui, tá? Essas flechas, esses montes de momento cortante, esforço de laje, nada disso, tá? Mas quem for fazer engenharia civil vai aprender tudo isso aqui. Mas, teoricamente, aqui passa em todos os quesitos, tá? Desde que tenha uma contraflecha. Então, para fazer uma laje dessa aqui, aliás, essa laje que eu coloquei que é a espessura de 12, vou ter que diminuir o zoom, 12 de isopor, então ela pode ser feita, uma laje de 12, de EPS, com uma contraflecha. Então, na hora de concretar, eu vou colocar aquela contraflecha, aquela base, tá? Para a hora que assentar todo esse peso, ele estabilize, tá? Então, beleza. Laje 12 passa sem problema nenhum. Vamos focar hoje aqui nessa parte do aço, tá? Então, toda laje, ela é estruturada com diversos tipos de barras de aço. Eu vou até puxar uma aqui da internet, é claro que isso não está preparado. Então, vamos lá. Malha pop em lajes. Professor, Pode falar. só um negócio rapidinho. Abri a tabela aqui no computador. E o professor estava falando de flecha. Flecha é aquele... Quando a laje ou a viga, ela desce, faz como se fosse uma barriga. Exatamente. Ela é como se fosse uma barriga. Deixa eu até pegar um desenho aqui, ó. Flecha, eu vou pegar aqui em vigas, que é muito mais simples de ver, tá? Ó, isso é uma flecha. Deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Ó, isso é uma flecha, tá? É justamente esse embarrigamento. Isso acontece na viga, na laje, seja onde for. E aí, para compensar isso aqui, a gente faz isso aqui, ó, que é a contraflecha. Vamos ver se tem uma aqui. Que tivesse uma em obra aqui para ver, mas se não tiver, eu pego um desenho, dá para entender. Mas é mais ou menos isso aqui. Tá, vamos por essa aqui, dá para ter uma noção. É mais ou menos assim, a gente constrói essa viga ou essa laje com a barriga para cima, vamos dizer assim. A gente faz essa abóboda. Que aí, quando o peso, quando é carregado, ela desce, tá? Nessa aqui mesmo, ó, por exemplo, o que aconteceu aqui que ele está tentando mostrar nesse desenho? O rapaz fez uma estrutura totalmente reta, mas a hora que der a carga, ela vai embarrigar, tá? Então, isso aqui, na verdade, não foi feito uma contraflecha. Então, a gente faz essa contraflecha, tá? Justamente para que a hora que ela sentar, ela fique no nível, tá? Isso é calculado. É muito comum em obra, tá? Essa contraflecha, a gente está falando assim, por exemplo, num vão aí de 5 metros, uns 5 centímetros, mais ou menos essa relação, tá? Então, você faz a viga 5 centímetros para cima, que ela desce tudo isso depois que está no carregamento, tá? Assim como na laje, também, bem comum fazer esse tipo de coisa. Isso passa a carga pro tijolo, né? Perdão, você pode repetir? Eu não entendi. Quando acontece uma flecha, que quando não é feita contra a flecha certa, passa a carga pro tijolo, né? Que tá no meio vedando. Isso, na verdade, tudo que tiver em cima, né? Pense assim, a viga ela tem que resistir a tudo que tá para cima dela.
Então, seja alvenaria, seja outros pilares que estão descarregando em cima, seja, enfim, qualquer tipo de carga, tá? Você falar em laje, estamos falando até mesmo em, por exemplo, se você colocar uma caixa d'água em cima da laje, que não é o certo, tá? É totalmente errado. Mas você colocar uma caixa d'água em cima da laje, é muita carga em cima da laje. Então, a laje, ela fica tipo uma bacia mesmo, tá? Então, você teria que fazer uma laje muito mais pesada e resistente para aguentar para essa contra-flecha, certo? Beleza? E para isso, daí, na verdade, assim, isso tem uma ideia que é equivocada em obra, tipo assim, então para não ter essa barriga, não ter essa abóboda, eles colocam muito carregamento de aço. Isso está totalmente equivocado, não serve para nada, principalmente em laje, tá? Porque a laje tem a armadura lá em cima, ela não vai ajudar essa flecha, tá? Então, na verdade, você tem que aumentar a altura do concreto. É isso que você tem que aumentar, tá? Então, a gente até vai ver aqui um pouquinho sobre essa parte do aço hoje, tá? Mas é inútil você encher o carregamento e achar que isso vai segurar a sua viga. Isso não é totalmente errado. Pode, mas como você tem que resistir a essa parte de tração, você teria que colocar o aço na parte de baixo, tá? Eu sempre preciso de uma esponja, eu nunca tenho, tá? Mas vamos dizer mais ou menos isso aqui. Então, você está acontecendo isso, tá? Na sua laje ou na sua viga. Então, não adianta você colocar aço na parte de cima, tá? Porque a parte de cima é compressão. A parte de baixo que é a tração. E quem resiste à tração é o aço. E como que você vai colocar aço na parte de baixo da laje? Tá? Não tem muito sentido, tá? Então, em viga você consegue. Você carrega a parte de baixo da viga e resolve a parte da flecha. Mas em laje, não. Você colocou aço em cima da laje, não serve para nada, tá? Porque ela não vai resistir à tração nesse sentido. Deu para entender? Tá meio obtuso demais. Isso é uma multa, tá? Meu Deus do céu. Mas vamos para frente. Então tá. Então vamos às flechas. E aí nós temos isso aqui, que é essa tal dessa malha pop, que é bem famosinha aí para fazer lajes, tá? Então ela é uma malha toda quadriculada, talvez você já tenham visto ela em algum lugar aí, tá? E o pessoal meio que tem posto esse tipo de armadura em cima das lajes, tá vendo? Então, você tem essa aqui, é a treliça das lajes, tá? Toda treliçada, e em cima você distribui essa malha pop. E sim, ela é usada, ela é chamada de armadura de distribuição. Então, qual que é a função dela? É pegar alguma carga que tem nela e distribuir em cima das vigotas, porque são as vigotas que vão estar segurando a carga efetivamente, tá? Então, sim, ela serve, ela tem que ser usada. Na nossa tabelinha aqui, ela já dá uma noção. Então, por exemplo, ó, vamos aqui em armadura de distribuição. Aqui fala o seguinte, ó, para esse carregamento, eu tenho que ter 0,6 centímetros quadrados por metro. Então, vamos começar a falar em armadura, tá? A armadura a gente trabalha em centímetros, tá? Então, por exemplo, quanto que tem uma bitola, um aço de 5 milímetros? Tem tanto de centímetros quadrados por metro. Quanto que tem isso? Então, a gente vai puxar tabelas específicas disso. Deixa eu ver se eu já tenho uma aqui na mão. Deixei uma aqui? Deixei, mas não muito. Não era bem essa que eu queria, mas serve. Deixa eu pegar uma aqui de tabela de aço, tá? Tabela de aço. Opa. Não da malha pop. Aqui. Então, por exemplo, se eu soubesse dar zoom, seria tão bom. Quanto mais um eu dou, menor fica a tabela. Então, por exemplo, ó, pessoas, vamos dizer que usar isso aqui como base, tá? Então, isso aqui é a área de aço da seção conforme as barras. Então, por exemplo, se tivesse uma barrinha de 5 milímetros, que é aquela fininha que é do estribo, tá? Essa barrinha tem quanto? 0,2 centímetros quadrados de área. É assim que a gente mede, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui uma de 10 milímetros, que é bastante usada aí para vigas. Se eu tiver 4 barras de 10 milímetros dentro de uma viga, tá? 2 em cima e 2 embaixo. Mais padrão de tudo. Quanto eu tenho de área de aço? Eu vou ter... Ô, Cristo! Volta a minha tabela aqui.
Mas, credo. Não quero entrar. Tá, eu vou entrar então. Pronto? Posso acessar agora? Mas, credo, agora não vai também. Vamos pegar outra aqui. Não peguei a mesma ainda. Oh, meu Deus do céu. Mas só tem desse cara também, meu Deus do céu. Vamos pegar outra aqui. Pronto. Então, vamos nessa aqui, tá? Então, essa aqui é uma tabelinha que é em função da quantidade de barras. Então, como eu estava dizendo, se, por exemplo, a gente pegasse 4 barras de 10 milímetros, a gente vai ter o quê? Ó? 4 barras de 10 milímetros, a gente vai ter uma área de 3,14 centímetros quadrados, tá? Então, é isso que a gente vai ter de aço. Essa tabela está muito quebrada, tá? Na verdade, isso aqui é 0,8, aqui dá 3,2. Mas é mais ou menos essa relação. É o quanto de área, quantos centímetros quadrados, a bitola que você tem ali, que vai segurar essa estrutura, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vai calcular. Só que isso aqui, quando a gente estiver calculando em VIG, que vai ser a próxima aula, ela, de certa forma, ela é um pouco ingrata. Por quê? Por exemplo, eu vou precisar de outra tabela, que essa aqui está muito cabulosa. Vamos numa mais simples aqui. As mais simples é essas aqui, que tem um monte de número, tá? Tá, vamos nessa aqui mesmo. Por exemplo, a gente vai fazer assim. A gente vai chegar lá e falar assim, ó, eu preciso, para vencer o meu vão, eu preciso de 3 centímetros quadrados, por exemplo. Então, eu preciso de 3 centímetros quadrados. Aí eu vou vir aqui na tabela e falar assim, bom, 4 barras de 10 dá? Dá, é um pouquinho mais de 3. Tá, mas aqui, ó, se eu usar 6 barras de 8, dá? Dá, tá? Ah, mas e se eu usar 10 barras de 6,3, dá? Dá. Então, eu tenho várias opções, tá? Assim como, por exemplo, eu posso usar 2 barras, sei lá, 3 barras de 12,5? Posso. Mas como é que eu vou montar uma viga com 3 barras? Entendeu? Aí tem umas coisinhas assim. Eu posso usar 2 barras de 16? Pode, mas não tem como montar a viga, tá? Então, eu tenho várias opções. Aí eu vou falar para vocês lá para frente, quando a gente for calcular as vigas, como que eu opto entre uma e outra, certo? Por enquanto, só para vocês terem uma noção. E assim como tem essa aqui por quantidade de barras, ela também tem para armaduras quadriculadas e um monte de coisa, tá? Então, eu deixei justamente aqui dessas malhas pop, tá? Que é essa aqui que a gente está usando. Então, por exemplo, elas são designadas assim, né? A Q61. Então, a Q61, que tem vãozinhos de 15 por 15, ela é montada com 3,4 e ela dá quanto? 0,61 centímetros quadrados, tá? Então, é isso que ela te oferece de aço. E justamente o que a gente tem aqui, ela pede o quê, ó? Nossa armadura de distribuição, ela pede 0,6. Então, eu preciso de uma malha pop Q61, que vai ter 0,61. Então, ok, fechou, consegui estruturar certinho na distribuição. Aí eu tenho outros tipos de armadura ainda que vão nessas lajes, que é qual? É essa aqui, que é a tal da armadura negativa. O que é essa armadura negativa? É mais ou menos o seguinte, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, as minhas vigotas, por exemplo, aqui nessa imagem, nesse sentido. A minha armadura negativa, ela vai estar no sentido transversal dessas vigotas, tá? Então, eu tenho sim, eu não posso fazer só a minha malha pop. Eu posso, tá? Eu teria que carregar um pouco mais, mas eu posso, tá? Eu poderia fazer isso sim, é comum em obra fazer isso. Mas eu posso simplesmente passar armaduras transversais, que essas são armaduras transversais que vão garantir esse ancoramento, vamos dizer assim, da laje, tá? Nesse caso da tabelinha aqui, ó, ela é muito pouquinha. Ela tá dizendo assim, ó,
uma barra de 6,3. Tá bom. Isso é uma barra do quê? Uma barra a cada metro. Então, a cada metro de laje, eu colocaria uma barra de 6,3 transversal, tá? É isso que eu teria que fazer. Aí você fala assim, professor, mas tem outro jeito? Por exemplo, com a malha pop? Tem. Ó, o que ele tá me dando aqui de armadura negativa? 0,18. Quanto que eu preciso aqui? 0,6. Então, se, por exemplo, eu aumentasse aqui para a minha próxima malha pop, que é a 0,90, a Q92, ela vai me dar 0,92, que é o quê? Bom, se eu pegar o 0,6 mais 0,18, então essa aqui resolve tudo. Tá? Então, essa malha aqui, eu poderia não sair de armadura negativa. Qual que é o problema? Eu estou gastando aço a mais, tá? Porque eu só preciso dela transversal às vigotas. Então, essas que estão no sentido das vigotas não servem para lufas, tá? Então, não preciso. Então, o que seria o certo? Usa a malha pop e usa a cada metro uma barrinha de 0,6, certo? É isso. Pessoas, falei demais já. Entenderam? Não entenderam? Tá fácil? Tá difícil? Simples. Olhando assim, simples ou não simples? Complicado? Eu entendi a parte da armadura negativa ali, professor. Calma, vamos por partes. Carlos, você não entendeu a parte da armadura negativa, é isso? Isso. Tá. Então é assim, ó. A gente tem as vigotas aqui, ó. Tá vendo que as vigotas estão aqui nesse sentido? Toda laje pré-moldada, ela tem um sentido principal que ela tá armada, certo? Ela tem aquele sentido que é o sentido que a gente indica. Então, esse sentido está estruturado, mas no outro sentido não tá. Então, essa armadura negativa, tá? Essa armadura negativa aqui é o quê? É as barras que a gente tem que colocar transversal às vigotas, tá? Então, nesse exemplo aqui, é uma barra de 6,3 de diâmetro a cada metro. Então, isso já supre o que eu preciso. Já até sobra, na verdade, tá? Quase deu o dobro. Então, eu tenho que colocar uma armadura a mais. Ou colocar uma malha pop com diâmetro maior, que vai me atender na minha área de aço, tá? Então, eu aumento a minha malha, ou eu coloco essa armadura adicional. Claro que a armadura adicional, a armadura, aliás, negativa, ela vai ser muito mais econômica do que uma malha pop mais pesada. Entendeu? Entendi, muito obrigado. Nada. Leonardo, você falou alguma coisa, eu não entendi. Pode falar de novo? Eu falei, o professor tinha perguntado, daí eu tinha falado que de boa. Ah, então tá bom. Então, é isso, tá? Lajes é isso. Então, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo, tá? Na nossa laje 2, uma laje de 12 centímetros, mesma coisa que as outras, malha pop Q61 e estrutura uma barra lá a cada 6,3. Só. Fechou. Nada mais. Não precisa nem falar que nessa laje 3 aqui é quase que um absurdo, né? Isso aqui a gente vai fazer por desencargo aqui, porque não precisa nem fazer uma lajinha desse tamanho aqui, tá? Mas vamos lá. Vou pegar a distância aqui de eixo a eixo, que é o 1,19, tá? Então vamos lá. Vamos fazer a próxima já. Ah, nota mental. Vocês estão vendo que eu não estou anotando nem uma lajinha dessa aqui, tá? Fica os vídeos gravados, quem quiser depois anota, tá? Essas armaduras, essas coisas. Não vou cobrar essa parte de laje de vocês, tá? Não tem porquê. A gente vai começar a dar alguma atividadezinha para vocês na parte das vigas, que vai ser na aula de amanhã. De amanhã não, de quinta-feira, né? Aí a gente faz a parte das vigas. Só para lembrar, que eu não me lembro mais. Quinta-feira é às 10 horas também a nossa aula, confere? Primeiro confere se é quinta e depois confere se é às 10, é isso? Eu acho que é, pra mim, que antes tem com a Luciana, daí elétrica, né? Então, deve ser às Isso, 10. e aí a nossa é às 10 depois da aula dela. Eu acho que tá certo. Então é isso mesmo. Então, quinta-feira às 10, vamos entrar no mundo das vigas. Aí o bicho vai pegar fogo mesmo. Aí o troço vai cabuloso. Então, vamos lá. Então, nossa laje agora, 1,19. Vou deixar a nossa laje 12 normal, tá? Vou pôr aqui, acho que 1,15, é muito. 1,14, é muito. 1,12, tá, ó. Então, 1,12, vão teórico, 1,19. Cargas, não mudo nada, não mudo nada, não mudo nada. O que aconteceu? Nada. Tudo passa, tudo certo. Contra a flecha que é opcional, tá? O que eu poderia fazer? Ah, diminuir.
No caso aqui, essa empresa oferece uma laje de 11, uma laje menor ainda, tá? E na laje de 11 passa do mesmo jeito, tá? Então, tipo, tranquilo. Poderia fazer uma lajinha de 11, tá? Economizar um pouquinho naquele pedacinho, tá? Não sei se vale a pena só por causa do banheirinho. Não é uma diferença absurda assim, tá? Então, eu deixaria mesmo a de 12. Então, ó, malha pop Q61, armadura negativa, vamos ver se precisa. Vamos pôr aqui nada, precisa, tá? Então, precisa de armadura negativa. Então, por enquanto, padrão, assim como todas as outras. Vamos para a última laje já. Acho que é ligeiro mesmo, tá? Depois a gente vai voltar nessa 4 aqui só para a gente conferir, tá? Então, a nossa laje 5. Então, o nosso vão é 1,79 só. Pequenininho também. Então, vamos lá. Então, vamos pôr 1,75, 1,73, 1,72. Então, tá aqui. Então, nossa laje de 1,79, laje 18 de EPS, tudo certo. Contra flecha opcional, tudo certo. Armadura, tudo certo. Fechou. Então, ó, tudo mesmo padrão, tudo passou nessas aí, tá? Então, tudo laje 12, EPS, malha pop, tudo certinho, certo? Fechou. Armadura a cada 1 metro aqui, tal. Vamos voltar na nossa laje 4, só para fazer aquele retorno. Vamos fazer a laje 1, que a laje 1 parece ser quase mais comprida? Não. Vamos ver aqui. 4 metros. Vamos pegar a nossa laje 4 aqui, que ela tem 4 metros de vão, tá? Não é 4 metros, é menor. Vamos ver aqui. Ela vai desse eixo até aqui. 4 metros, tá? 4 e 1, vamos por 4 metros arredondando. Vamos recalcular ela aqui. Então, essa nossa laje aqui vai ter 4 metros de vão livre, tá? Então, estamos na laje 12, EPS, com 4 metros de vão livre. Claro que ela, teoricamente, ela não é 4 metros, né? Porque ela seria até aqui, e aqui a gente poderia dividir, fazer uma outra viguinha, coisa parecida. Mas vamos deixar exatamente desse jeito aqui. Então, vamos aqui, ó. Flecha excedida. Quer dizer o quê? Bom, essa aqui não passou, tá? Então, essa aqui não deu. A gente vai ter que mexer em alguma coisa aqui. Então, vamos ver aonde que a gente pode mexer. Bom, nossa área de aço, aqui passou, na malha pop passou, tudo certinho. Vamos ver se a gente aumentasse só a armadura. Então, vamos fazer testes. Vamos aumentar aqui a nossa armadura negativa. Ó, não mexe nada, tá vendo? Ó, como eu disse, ó, você pode mexer a armadura negativa, ela não vai mexer na flecha. Quer dizer o quê? Você está gastando dinheiro à toa, certo? Agora, se a gente colocar uma ferragem adicional, aí ela já muda de figura, ó. Mas ainda não dá, aí deu 3 barras de 6,3, daria, tá? Para uma laje dessa aqui. O que quer dizer isso aqui? O que é essa armadura adicional? Quer dizer o seguinte, quer dizer que eu teria que colocar armadura no sentido da vigota, tá? Então, 3 armaduras de 6,3 seria o quê? 3 por metro. Então, a cada 33 centímetros, no sentido longitudinal, eu teria que colocar armadura também para essa flecha passar nessa lajona de 4 metros, tá? Ou, como a gente viu, né, aquelas várias opções, não fazer nada disso e simplesmente aumentar a nossa laje para uma laje de 14, tá? Então, eu mudo para uma laje de 14, um pouquinho maior, e pronto, resolveu o problema, tá? Ó, só tem que fazer uma contraflecha, tá? Nesse caso aqui, ela é obrigatória. Então, são essas várias opções que a gente tem. Como que faria aqui, por exemplo? Sinceramente, colocaria essa laje 4 com 14, tá? Para ficar bem estruturada mesmo. Então, ela é mais alta que as outras. Ah, e por que uma laje de 2 centímetros maior é melhor? Né? Vamos passar esse ponto aqui. Vamos pegar aqui, ó. A altura da treliça de laje. Vamos ver se tem aqui várias aqui.
Não sei se aqui vai estar muito bom, mas dá para ter uma noção. Pensa numa imagem bugada. Meu Deus do céu. Esquece, vamos para outra. Não, aqui. Aqui tá bom. Aqui dá para ter uma noção. Então, por mais que sejam só 2 centímetros, cadê o desenho? Mas, credo, tinha um desenho aqui, né? Desenho técnico. Tá, vou explicar por aqui mesmo. Então, é assim, pessoas. Tem essa... Mas não é isso que eu quero. Vamos voltar a pegar outra. Vamos pegar essa aqui mesmo. Então, por exemplo, ó, eu tenho essa armadura aqui que é da treliça, tá? Então, por exemplo, se a minha altura aqui total é 12, quando eu mudo para 14, eu tenho mais área, né, de aço, eu tenho mais altura, tá? E teoricamente, quando eu vou mudando essas alturas, o meu aço também aumenta a bitola, tá? Então, se, por exemplo, uma de 12 tem aço de 6,3, às vezes uma de 14, uma de 16 tem de 8 milímetros. Então, o aço é maior. Por isso que a laje resiste tão mais por ser essa altura. Fora que eu tenho aumentado a minha capa de concreto, tá? Então, se eu tenho mais concreto, tenho maior resistência à compressão. Por isso que a laje fica melhor. Certo? Certo. Ou não? Tá? Depende. Tudo depende, tá? O que faltou aqui no nosso projetinho? Faltou nada, tá? Parte de laje, fechou. Então, o que eu tenho aí no geralzão? Lajes de 12 milímetros, que eu posso usar para tudo, se eu quiser, tá? Então, laje de 12 milímetros. Aqui, estruturado, uma barra por metro lá com 6,3. Malha pop de 0,61 em toda a minha obra. Finito. Só isso, simples assim, tá? Nada demais. É o que eu preciso para montar tudo isso aqui, certo? De lajes, pessoal, para a gente fechar aqui o lajes, alguma questão aqui sobre lajes? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguém não faz ideia do que está acontecendo até agora? Tipo, 1 mês para você se formar e não sabe nem o que nós estamos falando? Alguém aqui tem coragem de pegar aqui um projetinho de laje e calcular aqui no zóio da cobra, assim? Eu sempre falo que às vezes dá medo, né? Dá medo, claro que dá medo. Não? Se não, vou entender que tá tudo certo? Tá tranquilo? Beleza? Então tá bom. Tudo tranquilo. Então tá. De boa. Lajes, então, nós vamos fechar por aqui essa parte de lajes, tá? Teoricamente nem era para ter, tá? Não faz muita parte aí da nossa pauta, mas eu gosto de mostrar, calcular, pelo menos de conversar um pouco, para vocês terem pelo menos uma noção básica, certo? Para a aula que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a parte das vigas, tá? Agora eu só preciso perguntar, porque eu acompanhei, mas não acompanhei muito bem. Vocês, desse projetinho aqui, que é o que a gente está orçando, aliás, é esse? É esse, né? Essa é a casinha, né? É a casinha, tá. Dessa casa aqui, me corrija se eu estiver errado, mas vocês já fizeram aqui o lançamento aqui das vigas, tô certo? Vocês já colocaram aqui a V1, V2, V3, V4A, V4B, isso aqui vocês já fizeram tudo. Tô certo? Tô errado? Tá certo. Tô certo. Fora isso de ter lançado os nomes, vocês já fizeram também o pré-dimensionamento? Vocês já foram lá e disseram, essa viga vai ter 30, essa vai ter 35, essa vai ter 40? Já fizeram isso também? Já. A professora Luciana acho que tinha pedido. Não lembro direito. Tá, então outro lembra, faz favor. Só quero ter certeza se vocês já só pré-dimensionaram. Tipo assim, chegaram lá e falaram, por exemplo... Acho que não, hein? Não? Eu acho que não, pelo menos eu. Ainda não. Ainda não. Então tá bom. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa fazer, porque aqui seria mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, a gente faria o pré-dimensionamento das vigas, tá? Que seria o quê? Por exemplo, essa viga aqui, que seria a nossa V1, por exemplo, ela vai ter 30 centímetros de altura. A espessura sempre é a espessura ali do ambiente, tá? Então, ela vai ter 30. E aí, agora, no cálculo mesmo, a gente faria o quê? Bom, vamos ver
se o 30 passa ou o 30 não passa, se eu diminuo, se eu aumento, tá? Então, a gente precisaria estar com esses pré-dimensionamentos meio prontos. Não tem problema, tá? A gente faz meio junto aqui, pelo menos umas 2, 3 vigas, tá? E aí as outras vocês acabam tocando. Esse projetinho aqui tem só uma coisa que eu acho assim mas é um baita de um problema aqui que eu falo que só por Jesus o cara que fala um troço desse, é esses bicos aqui, tá vendo? Esses bicos aqui é só para estragar o estrutural, tá? Isso aqui é uma bodega, tá? Não sei por que, quem que vai fazer um troço desse na casa, tudo bem, tá? Então, o que a gente vai fazer, então, para a aula que vem, tá? A gente vai fazer já, colocar os nomes bem rapidinho aqui, das V1, V2, V3 e tudo mais. Fazer o pré-dimensionamento muito rápido, pelo menos aqui de umas 2, 3 vigas aqui, as principais zonas, se for o caso, tá? A gente faz meio junto. E também precisamos já alocar os pilares. Eu acho que os pilares vocês já têm locado. Confere. Os pilares, sim, né? P1, P2, P3, vocês já têm. Certo? Certo. Certo. Esse eu tinha certeza. E a gente vai precisar deles também, porque, de certa forma, as vigas, né, distribuem em cima deles. Mas então a gente vai fazer na aula que vem toda essa nomenclatura, toda essa distribuição, fazer o pré-dimensionamento já, na aula que vem, para se for o caso, daí na terça, eu não sei, daí porque vai ter a parte do PI, mas se não, na quinta a gente já começa a calcular as cargas. A gente precisa colocar todas as cargas em cima dessas vigas, para daí poder dimensionar. Tá bom? Dá para falar aí as cenas dos próximos capítulos. Pessoas, no mais, por favor, deixem aí o seu presente aí, por favor, tá? Para poder fazer a chamada. Vou até parar a gravação aqui.